O marido da minha irmã estava tendo um caso com a melhor amiga dela, mas ela ficou com raiva da amiga e o marido se fez de coitadinho e foi perdoado. Mas eu descobri algo pior. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O cheiro de café fresco pairava no ar, uma tentativa patética de normalidade. Minha irmã Mariana enchia uma xícara para Luiz, as mãos dela tremendo só um pouquinho. Ele aceitou com um suspiro cansado, como se fosse um Marte voltando da guerra, e não de uma cama que não era a dele. Eu observava a cena do sofá, o estômago embrulhado. A minha própria xícara de café estava intocada, esfriando na mesinha de centro. Eu sei que foi difícil, meu amor, disse Luiz. A voz dele um veludo ensaiado, cheia de uma falsa dor. Ele pegou a mão de Mariana e a beijou. Mas o importante é que estamos juntos. Superamos isso. E eu quase engasguei. Superamos? Ele dizia superamos como se a culpa fosse um resfriado que os dois pegaram juntos. Há 3 dias o mundo de Mariana tinha desabado. Ela descobriu que Luiz, seu marido há 5 anos, o amor da vida dela, a estava traindo. E não com uma qualquer, com Luana, a melhor amiga dela desde a faculdade, a madrinha de casamento deles. A traição, por si só, já era um golpe devastador, mas a forma como Luiz reverteu a situação era uma obra de arte de manipulação. Eu não consigo nem olhar na cara da Luana, Mariana sussurrou, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela se aninhou no peito dele e ele a abraçou com força. Eu sei, meu bem, eu sei. Ela se aproveitou de um momento de fraqueza meu. Você sabe como as coisas estavam estressantes no trabalho? Eu cerrei os punhos. Aí estava, a semente da discórdia, plantada com maestria. Não era ele, o homem casado que fez um juramento. Era Luana, a serpente, a predadora, que o havia seduzido. E ele, o coitadinho, a vítima indefesa. Fraqueza? Não consegui me segurar. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Os dois olharam para mim. O olhar de Mariana era um pedido silencioso para que eu ficasse quieta. O de Luiz era um lampejo rápido de ódio, logo substituído por uma máscara de tristeza. Sofia, por favor, disse Mariana. Não vamos começar. Não, tudo bem, Mari, disse Luiz. Sempre o pacificador. Sua irmã tem o direito de estar com raiva. Eu errei. Eu fui fraco. Ele olhou para mim. Eu sei que você está decepcionada, Sofia, eu também. Luana me procurou, disse que estava se sentindo sozinha, que admirava a nossa relação. Eu deveria ter cortado na hora, mas eu sou um idiota. Um idiota. Era uma descrição tão simples, tão branda. Um idiota não planeja encontros secretos por meses. Um idiota não mente olhando nos olhos da esposa todos os dias. Um idiota não destrói 2 das relações mais importantes da vida de uma pessoa e depois se senta na sala dela, tomando um cafezinho e se fazendo de vítima. Não, ele não era um idiota. Ele era um canalha. Ela te procurou, repeti, a voz carregada de incredulidade. E você, sem nenhuma força de vontade, simplesmente tropeçou e caiu na cama dela? Foi isso, Luiz? Não fale assim. Mariana se endireitou, a voz subindo uma octava. Não foi desse jeito. Ele já me explicou tudo. A culpa não foi só dele. Ela o provocou. Ela insistiu. E ele é uma criança de 5 anos que não sabe dizer não. Rebati, levantando-me do sofá. Não aguentava mais ficar sentada, assistindo aquele teatro. Pelo amor de Deus, Mariana, acorda. A Luana errou feio, mas ela não era casada com você. Ele era. O compromisso era dele. Chega! Luiz se levantou também, colocando-se na frente de Mariana como um escudo. Eu não vou permitir que você fale assim com a sua irmã. Já tem dor demais nessa casa. Eu errei, eu admiti e pedi perdão. A Mariana, que é a minha esposa e a única pessoa para quem eu devo satisfação, me perdoou. O assunto para nós está encerrado. Ele falava como uma autoridade que me deixava enjoada. Olhei para minha irmã, procurando qualquer sinal de que ela via o que eu via. Qualquer faísca de dúvida, mas não encontrei nada. O rosto dela estava fechado, os braços cruzados.
A raiva dela não era para ele, era para mim, por estragar o frágil cenário de paz que eles estavam tentando construir sobre uma fundação de mentiras. Você está certa, eu disse, pegando minha bolsa. A calma na minha voz era assustadora até para mim. A vida é sua. Caminhei até a porta, a nuca queimando com o olhar deles. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Mariana já tinha o rosto enterrado no peito de Luiz de novo, e ele me lançou um olhar por cima da cabeça dela. Não era um olhar de desculpas, nem de tristeza, era um olhar de triunfo. Ele tinha vencido. Enquanto eu descia no elevador, o cheiro de café deu lugar a um rosto amargo na minha boca. Não era o gosto do meu café frio, era o gosto da injustiça. Ele não só a tinha traído, como a tinha convencido a odiar a melhor amiga e a se contentar com as migalhas do arrependimento dele. Ele a isolou, a fez acreditar que a culpa era de outra pessoa e saiu como o marido arrependido, que merecia uma segunda chance. Mas enquanto a porta do prédio se abria para a rua barulhenta, uma certeza se formou dentro de mim, dura e fria como uma pedra de gelo. Aquela história não tinha acabado. Não para mim. Ele podia ter encerrado o assunto para eles, mas para mim estava apenas começando. Passei os 2 dias num estado de fúria contida. Cada vez que meu celular vibrava, meu coração saltava, esperando que fosse Mariana dizendo que tinha caído em si. Mas as únicas mensagens que recebi dela foram fotos. Uma foto dele jantando fora com a legenda "Noite de recomeço". Outra, uma selfie dos dois no parque, sorrindo, com Luiz beijando a bochecha dela. Cada sorriso, cada emoji de coração era como um tapa na minha cara. Ela não estava apenas o perdoando, estava anunciando ao mundo a grande mentira deles. Eu tentava me distrair, focava no trabalho, saía para correr até as minhas pernas doerem, limpava o apartamento como se a imagem do rosto vitorioso de Luiz fosse a poeira. Mas nada adiantava. Na minha cabeça, a cena se repetia em loop. Mariana, frágil e desesperada para acreditar em qualquer coisa. E Luiz, o mestre das marionetes, puxando as cordas dela com uma habilidade assustadora. "Não é problema seu, Sofia", eu repetia para o meu reflexo no espelho. "A vida é dela, deixa pra lá." Mas eu não conseguia. Eu pensava na nossa infância, em todas as vezes que a protegi de um valentão na escola, ou segurei sua mão quando ela estava com medo do escuro. Como eu poderia agora simplesmente virar as costas enquanto o maior valentão de todos dormia ao lado dela, sussurrando mentiras em seu ouvido? A lealdade à minha irmã lutava contra o instinto de me afastar para não me queimar. Mas a imagem do olhar triunfante de Luiz vencia. Aquilo não era sobre um erro, era sobre poder. E ele estava se deliciando com o poder que tinha sobre ela. A decisão veio numa terça-feira chuvosa. Chega de esperar. Chega de me torturar. Se Mariana não conseguia ver a verdade, talvez eu precisasse esfregar a cara dela, na verdade. Mas para isso, eu precisava de mais do que a minha intuição. Eu precisava de fatos. E só havia uma outra pessoa que conhecia os fatos tão bem quanto Luiz. Meu dedo pairou sobre o contato de Luana por um longo tempo. O que eu diria? "Oi, sua traidora. Quer me ajudar a destruir o homem com quem você me ajudou a trair minha irmã?" Soava ridículo. Mas a raiva que eu sentia de Luiz era, naquele momento, maior do que a raiva que eu sentia dela. Digitei uma mensagem simples. "Precisamos conversar. É sobre o Luiz. Me encontre no café da Rua das Flores às 18 horas. Se não aparecer, vou entender." Enviei antes que eu pudesse me arrepender. Por 2 horas, não houve resposta. Comecei a achar que tinha me bloqueado, que tinha fugido da cidade. Então, uma única palavra apareceu na tela: "Estarei lá." O café era pequeno e pouco movimentado, o lugar perfeito. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa no canto, mais escuro. Quando Luana entrou, quase não a reconheci. Ela estava mais magra, com olheiras profundas que nem a maquiagem conseguia esconder. O cabelo, sempre impecável, estava preso num coque bagunçado,
Ela não parecia uma sedutora perigosa. Parecia alguém que tinha sido atropelada por um caminhão. Ela se sentou, sem dizer uma palavra, os olhos fixos na mesa. Obrigada por vir, eu disse, a voz neutra. Ela deu de ombros. Achei que você merecia ouvir, se é que vai acreditar em alguma coisa que eu disser. Tente. Ela respirou fundo e, quando finalmente falou, a voz dela era fraca, quebrada. Eu sei o que você pensa de mim, Sofia. E você tem razão. Eu sou uma péssima amiga, eu traí a Mariana da pior forma possível e vou me odiar por isso para sempre. Não há desculpa para o que eu fiz. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Mas eu não o seduzi. Eu não forcei a nada. Foi ele. Eu a observei, procurando qualquer sinal de mentira, mas só via dor. Ele veio até mim, meses atrás, falando do trabalho, do estresse, de como ele e a Mari estavam distantes. Ele dizia que ela não o entendia mais, que viviam como dois estranhos. Ele me fez sentir especial, como se eu fosse a única que pudesse salvá-lo. Era o roteiro clássico, o mesmo que eu já tinha imaginado. Mas ouvir da boca dela tornava tudo mais sórdido. Ele me dizia que ia terminar tudo com ela, Luana disse, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Ele dizia que estava apenas esperando o momento certo, que não queria magoá-la. Ele jurou que me amava, Sofia, e eu, como uma idiota, acreditei. E quando a Mariana descobriu? Perguntei, sentindo um nó se formar na minha garganta. O rosto dela se contorceu em amargura. Ele se transformou, de um dia para o outro. Eu virei um monstro. Ele ligou para mim, gritando, dizendo que eu tinha destruído a vida dele, que eu tinha perseguido. Ele disse a Mariana que eu era obcecada por ele, que eu o ameacei. Ele me usou para se divertir e, quando foi pego, me jogou aos leões para se salvar. E o pior de tudo, ela me olhou nos olhos, a dor dando lugar a uma raiva fria. Ela acreditou nele. Ela acreditou em cada palavra e me apagou da vida dela como se eu nunca tivesse existido. Ficamos em silêncio por um momento, o único som sendo o da máquina de café ao fundo. O que ela descrevia era pior do que eu pensava. Ele não era apenas um mentiroso. Era cruel. Ele destruiu a autoestima dela, a reputação dela e a amizade dela com a minha irmã. Tudo para proteger a própria pele. Eu não posso deixar isso assim, Luana, eu disse, e a decisão estava tomada, firme e inabalável. Ele não vai se safar. Luana riu, uma risada sem humor. Boa sorte, ele é bom no que faz. A Mariana está sob o feitiço dele. Ela vai defender o coitadinho até o fim. Talvez, respondi me inclinando para frente. Mas todo mágico tem um truque, e eu vou descobrir qual é o dele. Você sabe de alguma coisa? Algum lugar que ele frequenta? Alguma coisa que a Mariana não saiba? Luana pensou por um instante, o olhar perdido. Ele sempre estava no celular, muito protetor com o aparelho. E às vezes ele mencionava um happy hour com o pessoal do escritório num bar perto do centro, um tal de Esquina 47. Ele ia lá toda quinta-feira. Dizia que era para relaxar do estresse. Esquina 47. O nome ficou gravado na minha mente. Era uma pista, pequena, talvez inútil, mas era um começo. Obrigada, Luana, eu disse, e pela primeira vez eu realmente quis dizer aquilo. Sofia, ela chamou quando eu me levantei para sair. Cuidado, ele não é só um mentiroso. Ele é perigoso. Ele vira o jogo como ninguém. Eu sei, respondi, sentindo um calafrio. Mas agora somos duas que sabem disso. Saí do café e respirei o ar úmido da noite. A chuva fina começou a cair, mas eu mal senti.
A minha tristeza tinha se transformado em determinação. Eu não estava mais agindo por raiva, estava agindo por justiça. E a minha próxima parada seria a esquina 47. Eu ia desmascarar Luiz, custe o que custasse. A quinta-feira chegou com uma ansiedade que se instalou na boca do meu estômago. Passei o dia inteiro no trabalho olhando para o relógio, cada minuto se arrastando. Eu me sentia uma espiã numa missão secreta, e parte de mim achava aquilo ridículo. O que eu esperava encontrar? Luiz tomando uma cerveja com os colegas, exatamente como ele dizia. Talvez Luana estivesse errada. Talvez eu estivesse errada. E ele fosse apenas um canalha de uma traição só. Mas o olhar de triunfo dele não saía da minha cabeça. Aquilo não era o olhar de um homem arrependido. Às 7 da noite, eu estava estacionando meu carro a 1 quadra da esquina 47. O bar era exatamente o tipo de lugar que eu imaginava. Moderno, com luzes baixas e música ambiente um pouco alto demais. Um lugar fácil para se misturar, para não ser notado. Respirei fundo e entrei. Sentei-me no bar, pedindo um suco para não chamar a atenção, e posicionei o espelho da minha bolsa de um jeito que me dava uma visão clara da entrada e da maior parte das mesas. Por 1 hora, nada. Vi grupos de colegas de trabalho, casais em encontros, pessoas sozinhas olhando para os seus celulares. Comecei a me sentir uma idiota. Talvez ele não viesse hoje. Talvez ele soubesse, de alguma forma, que eu estava ali. E então, ele entrou. Meu coração disparou. Luiz não estava com colegas de trabalho. Estava com uma mulher. Uma loira alta, com um vestido vermelho justo que parecia ter sido costurado no corpo dela. Eles riram de algo que ele disse e se sentaram numa mesa no canto oposto ao meu. Ele puxou a cadeira para ela, galanteador, e sentou-se bem próximo, o joelho dele tocando o dela. Eu observei, paralisada, enquanto ele pedia 2 taças de vinho. A linguagem corporal deles não era de amigos, era íntima. Ele tocava o braço dela enquanto falava, inclinava-se para sussurrar no ouvido dela e ela ria, jogando a cabeça para trás. Era uma performance e ele era o astro. O mesmo charme, a mesma atenção focada que um dia ele dedicou à minha irmã e depois à Luana, agora era direcionado para essa mulher. Peguei meu celular, as mãos trêmulas, e fingi que estava mandando uma mensagem. Tirei uma foto. A imagem saiu um pouco tremida, mas era inconfundível. Era ele. E era ela. Eu poderia ter ido embora naquele momento. A foto já era uma prova, mas algo me manteve ali. A raiva, a curiosidade mórbida. Eu queria ver até onde aquilo ia. E o que aconteceu em seguida foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Cerca de 20 minutos depois, o celular de Luiz tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto se fechou. Ele disse algo para a loira, levantou-se e foi para a área externa do bar para atender. Pela minha posição, eu não conseguia ouvi-lo, mas conseguia vê-lo. Ele gesticulava, o rosto uma mistura de impaciência e carinho forçado. Eu sabia quem estava do outro lado. Era a Mariana. Provavelmente ligando para saber que horas o marido cansado chegaria em casa. Enquanto ele estava lá fora, apaziguando a esposa, outra mulher se aproximou da mesa da loira. Uma morena, de cabelo curto e estilo mais despojado, usando jeans e uma jaqueta de couro. As duas se cumprimentaram com um beijo no rosto. Amigas? Eu não entendi a dinâmica. Luiz voltou, encerrou a ligação com um sorriso falso e, ao ver a morena, seu sorriso se tornou genuíno. Ele o abraçou. Não um abraço de amigo, um abraço apertado, demorado. Ele puxou o joelho dela tocando dele. Ele beijou o topo da cabeça dela e depois se sentou, agora entre as duas mulheres. Meu queixo caiu, literalmente. Eu fiquei olhando, tentando processar a cena. Ele não estava tendo um acaso com a loira. Ele estava tendo um acaso com as duas, ao mesmo tempo. E elas pareciam saber uma da outra. A forma como conversavam, como riam juntas, como as duas tocavam o braço dele. Não havia ciúmes, não havia tensão. Havia uma cumplicidade doentia. Eu estava testemunhando um harém particular. A raiva que eu sentia antes se transformou em algo gelado, calculista. Eu precisava de mais. Precisava de algo que Mariana não pudesse negar, que não pudesse justificar. Fiquei ali por mais meia hora tirando fotos discretas sempre que pude. Eles pediram mais uma rodada de bebidas, e foi então que eu ouvi. Eles começaram a falar mais alto, animados pelo álcool. E eu ouvi o nome da minha irmã. A Mari ligou, disse Luiz, revirando os olhos. As duas mulheres riram. Coitadinha, disse a loira com uma voz de deboche.
Verificando o maridinho fiel? Ela engole qualquer coisa, disse Luiz, e a frase me atingiu como um soco no estômago. Eu disse a ela que a culpa de tudo foi da amiga maluca dela, a Luana. E ela acreditou. Agora ela me trata como um rei, com medo de me perder de novo. É quase fofo. A morena riu. Você é terrível, Luiz. Sério. Às vezes eu tenho pena dela. Não tenha, disse ele pegando a mão dela. Ela gosta de ser cuidada, gosta do drama e, honestamente, é o preço que ela paga por ter um homem como eu. Ele estufou o peito, presunçoso. Ela tem o status, o sobrenome, a casa bonita. E eu? Eu tenho a minha liberdade. Eu senti o gosto de Billy na minha boca. Ele não estava apenas traindo minha irmã. Ele a desprezava. Ele zombava dela, da sua dor, do seu amor. Para ele, ela era um objeto, um troféu conveniente, que lhe dava uma vida confortável enquanto ele se divertia por aí. A traição com Luana não foi um deslize, foi um padrão, um estilo de vida. Meu celular vibrou na minha mão. Era uma mensagem de Mariana. O Luiz vai chegar um pouco mais tarde. Teve um imprevisto no trabalho. Vou fazer o jantar preferido dele para agradá-lo. Lasanha! O contraste entre a realidade que eu estava vendo e a fantasia que minha irmã estava vivendo era tão brutal que me deixou sem ar. Eu tinha as fotos. Eu tinha as palavras dele gravadas a fogo na minha memória. Eu tinha tudo o que precisava. Levantei-me, deixei o dinheiro do suco na mesa e saí do bar sem olhar para trás. Eu não sentia mais raiva. Eu sentia uma clareza fria e assustadora. Eu não ia apenas expor um traidor. Eu ia demolir o castelo de cartas que ele construiu com tanto cuidado. E eu ia fazer isso usando as próprias palavras dele contra ele. A vingança não seria apenas emocional. Seria total. Eu não dormi naquela noite. Fiquei repassando as palavras dele na minha cabeça. Cada sílaba envenenada, cada risada de deboche. A imagem da minha irmã em casa, feliz, preparando uma lasanha para o homem que a humilhava pelas costas, era uma tortura. Pela manhã, minha decisão estava mais sólida que uma rocha. Eu não sentia mais a fúria quente do dia anterior. O que eu sentia era uma calma gélida, uma certeza absoluta do que precisava ser feito. Esperei até a hora do almoço, quando eu sabia que Luiz estaria no escritório. Liguei para Mariana. Sofia? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou a voz um pouco desconfiada. Desde a nossa última conversa, ela estava na defensiva. Eu preciso que você venha até a minha casa agora. Eu disse firme, sem espaço para negociação. Agora? Eu estou no meio de... Mariana. Eu interrompi. É sobre o Luiz. E você precisa ver isso. Sozinha. Houve um silêncio na linha. Eu podia quase ouvi-la pensando, lutando contra o instinto de me ignorar. Mas a semente da dúvida, por menor que fosse, ainda estava lá. Estou a caminho. Ela disse por fim e desligou. 20 minutos depois, ela bateu na minha porta. Entrou com os braços cruzados, o rosto uma máscara de impaciência. Olha, Sofia, se isso for mais um sermão... Não é um sermão, disse eu calmamente. Sente-se. Eu não disse mais nada. Peguei meu celular, abri a galeria e coloquei na frente dela. Primeiro, a foto tremida dele com a loira. Os olhos de Mariana se estreitaram. Quem é essa? Ela sussurrou. Eu deslizei para a próxima foto. Ele, a loira e a morena, todos rindo na mesma mesa. O rosto de Mariana palideceu. O que é isso? Que brincadeira é essa, Sofia? A voz dela começou a tremer. Não é uma brincadeira. Então mostrei a última foto, a mais clara de todas. Luiz com o braço em volta da loira, a outra mão sobre a da morena. Um sorriso presunçoso no rosto. Ela olhou para mim, os olhos cheios de uma fúria desesperada. Você o seguiu? Você o espionou? A raiva dela incrivelmente estava se virando contra mim. Ele disse que ia a um happy hour do trabalho. Eu só fui ver com os meus olhos
E quem são elas? São umas vagabundas, umas oferecidas que ficam dando em cima do meu marido. Ela gritou, levantando-se. A negação era uma muralha. Era mais fácil odiar mulheres anônimas do que confrontar a verdade sobre o homem com quem ela dividia a vida. Mariana, o problema não são elas, eu disse, tentando alcançar a mulher lógica que eu sabia que existia em algum lugar dentro dela. Escute o que ele disse sobre você. Eu tinha conseguido gravar um pequeno trecho de áudio, no momento em que ele falava mais alto. Apertei o play. A voz de Heloísa encheu o silêncio do meu apartamento. Ela engole qualquer coisa. Eu disse a ela que a culpa de tudo foi da amiga maluca dela. Ela me trata como um rei, com medo de me perder de novo. É quase fofo. O corpo de Mariana enrijeceu. Ela ouviu a voz dele. Ela ouviu a zombaria. Por um instante, eu vi a muralha rachar. O queixo dela tremeu. Os olhos se encheram de lágrimas. A dor da verdade, pura e brutal, a atingiu. Eu pensei, é agora. Agora ela acordou. Mas eu estava enganada. A dor se transformou em raiva novamente, mas uma raiva ainda mais distorcida. Ela pegou o celular da minha mão e o jogou no sofá. Eu não acredito nisso, ela gritou, o rosto vermelho. Você está tentando destruir o meu casamento. Você e a Luana, vocês têm inveja. Eu fiquei sem palavras. Inveja? Inveja da humilhação? Das mentiras? Eu vou resolver isso, ela disse, pegando a bolsa. Mas ela não estava olhando para mim com olhos de quem ia confrontar um marido traidor. Ela estava olhando com os olhos de quem ia para a guerra defender seu território. Ela pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta, me deixando sozinha no meio do caos que eu tinha criado. Horas se passaram. Eu não sabia o que fazer. Liguei para ela 1000 vezes, mas só caía na caixa postal. A noite caiu. Por volta das 10, meu celular tocou. Era ela. Mariana? Pelo amor de Deus, onde você tá? Você tá bem? Eu tô em casa. A voz dela era fria, distante. E então? Você falou com ele? Houve uma pausa. Eu falei. Eu também fui atrás daquelas duas. Eu peguei o nome delas com o Luiz. Meu coração gelou. Você o quê? Eu disse umas edades para elas. Disse para ficarem longe do meu marido. Mariana? E o Luiz? E o que ele disse sobre você? O áudio? Ele explicou. Ele estava bêbado, estava se exibindo para os amigos que chegaram depois. Ele não quis dizer aquilo. Ele estava com raiva, magoado e falou da boca para fora. Ele mentiu, Mari, de novo, e você acreditou. Não, Sofia. Ele chorou, ele me pediu perdão de joelhos. Ele disse que eu sou a única mulher da vida dele, que ele estava perdido. Ele vai fazer terapia. Ele prometeu que vai mudar. E eu acredito nele. Ele é a minha esposa. É meu dever lutar pelo meu casamento. Eu me sentei no chão, o telefone pressionado contra a orelha, sentindo toda a minha força se esvair. Eu tinha perdido. Ou melhor, ele tinha vencido. De novo. E eu não quero mais que você se meta na minha vida, Sofia. Ela concluiu, a voz cortante como vidro. Você só trouxe mais dor. Por favor, nos deixe em paz. E ela desligou. Fiquei olhando para o celular, para a tela preta. Eu tinha ido para a batalha por ela, armado com a verdade, e ela tinha escolhido ficar do lado do inimigo. Naquele momento, eu entendi. A porta da jaula não estava trancada por fora. Ela segurava a chave por dentro. Eu não podia salvá-la de uma prisão que ela via como um lar. Uma tristeza profunda e pesada tomou conta de mim. Não era uma tristeza por ela apenas. Era por mim também. Pela nossa relação, que talvez nunca mais fosse a mesma. Levantei-me, fui até o meu quarto e fechei a janela. O barulho da cidade ficou abafado, distante. Eu amava minha irmã, mas eu não podia me afogar tentando salvá-la. Naquela noite, eu a deixei ir. Deixei que ela vivesse a vida que escolheu, com o homem que ela perdoou. Excluí as fotos, apaguei o áudio e prometi a mim mesma que nunca mais tocaria no assunto. Algumas batalhas não são nossas para lutar, e algumas pessoas precisam encontrar o próprio caminho para fora da escuridão, mesmo que a gente saiba que elas estão andando em círculos. E tudo que me restava era cuidar da minha própria paz e torcer para que um dia ela encontrasse a dela. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.